Olá pessoal, me chamo Davi Duarte, esse é meu canal onde vou falar a respeito de investimentos e comportamento financeiro. Bom, eu queria abordar um tema que, na minha opinião, ele é um tema primordial para iniciarmos esse controle financeiro, iniciarmos essa vida financeiramente equilibrada. Esse tema, especificamente, seria quais hábitos realmente importam para ter uma vida financeira equilibrada ou saudável. Bom, quando nós entendemos esse assunto, primeiro a gente precisa pensar e destrinchar um pouco quais seriam os melhores comportamentos que poderíamos ter para poder prosseguir de uma forma saudável, de uma forma que fique, de certa forma, não muito pesada para a gente. E eu queria colocar aqui, no caso, o primeiro assunto. O primeiro assunto seria controle de gastos. Quando a gente pensa em controle, no geral, a palavra em si, ela acaba trazendo um aspecto um pouco negativo. Isso porque no nosso trabalho e em vários aspectos da nossa vida, tudo quando se relata ou se diz o nome controle, a gente acha que é para nos travar, é para nos prejudicar de alguma forma. E não. O termo controle, quando nós vamos tratar a respeito desses tópicos, é primeiro para a gente identificar qual é o tipo de comportamento que hoje eu tenho com relação à minha vida financeira. Qual é realmente o intuito? Primeiro, identificar quais são os pontos ou áreas específicas que estamos gastando mais. Ou seja, poxa, será que eu não estou gastando muito com lanche? Será que eu não estou gastando muito com comprar determinado tipo de roupa? Será, como a gente está falando de comportamento, que eu devo evitar de ir tanto no shopping num momento que eu não estou podendo gastar dinheiro? Bom, quando nós estamos falando de comportamento, nós precisamos primeiro entender alguns certos gatilhos que nós temos, né? Será que, principalmente agora, na época de Black Friday, será que a gente tende a comprar mais coisas porque nós estamos clicando em muitas promoções? Bom, com certeza tudo isso faz um pouco de sentido até certo ponto. Mas quando nós olhamos de uma forma, temos o controle especificamente do que estamos gastando, nós vamos entender daí para partir para o segundo ponto. Partindo do princípio que você já identificou quais são seus comportamentos, quais são os seus gastos, e é claro que eu preciso entender que não tem uma forma específica para poder fazer esse controle. Você pode olhar no aplicativo a fatura do seu cartão, você pode escrever no caderno para você poder ir diferenciando cada coisa que você tem gastado mais, enfim, cada área especificamente. Claro que é muito indicado quando você separa por áreas, porque aí fica mais fácil para você entender o que realmente são os seus custos fixos que você tem no mês e os custos variáveis que você tem no mês. A gente consegue partir para o segundo ponto, que seria investir antes das despesas não essenciais. O que eu quero dizer com isso? Quando nós pensamos em investimentos e nós vemos vários vídeos sendo abordados, eles falam sempre assim: caiu o salário na sua conta, você recebeu sua bonificação, você recebeu a recompensa pelo seu trabalho em si. Você separa um valor e investe. Só que o primeiro ponto não foi por acaso. Quando nós temos um controle, nós identificamos até que certo ponto é uma dificuldade necessariamente da minha renda, que eu estou ganhando de repente menos do que eu poderia, e de certa forma o meu comportamento com as despesas variáveis. Quando eu falo a respeito desse segundo tema, é para a gente poder investir com base nas não essenciais. O que seria isso? Quando nós pensamos em despesas essenciais, são despesas de luz, de água, poderia colocar até mesmo internet, aluguel. Então, essas despesas vocês não podem deixar de pagar, vocês precisam pagar. Então, quando nós fazemos primeiro o controle de gasto, nós conseguimos identificar qual valor em si eu teria para poder fazer essas compras, de repente para lazer, essas compras do cafezinho, por exemplo. Então, quando a gente começa a se organizar, tendo o controle, sabendo qual poderia ser o valor ou a porcentagem em si, isso é um tema que eu quero tratar nos outros assuntos, porque tem alguns estudiosos que falam a respeito de uma porcentagem para a gente conseguir investir, eu preciso me organizar financeiramente. Então, na medida que você fez o controle, você estipulou qual vai ser as suas porcentagens para você poupar especificamente, você parte por terceiro ponto, que é o ponto mais importante, que é metas claras.
o que funciona e o porquê que quando nós falamos a respeito, não falamos somente crie metas, não, metas claras. Por quê? Porque nós temos geralmente dificuldade ou de se desvalorizar muito com relação ao seu potencial, aquilo que você é capaz de fazer, ou se valorizar às vezes de forma exacerbada, né? Então, qual é a maior dificuldade que a gente acaba tendo dentro desses dois casos? Primeiro, quando a gente não se valoriza muito, a gente muitas das vezes não cria alguma meta que poderia ser muito bem alcançada por você, mas como você se olha sempre de forma pejorativa, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, você tem uma dificuldade para começar a poupar, por exemplo. Ou algumas pessoas querem colocar uma meta, não, eu quero ganhar 100 mil, eu quero juntar 100 mil reais no ano. Só que peraí, veja bem, você realmente, quando fez o seu controle e o valor que você estipulou para investir depois das suas despesas essenciais, seria equivalente a juntar 100 mil no ano? Se não adianta colocar essa meta, porque você vai estar criando um grande problema para você, você vai se decepcionar, você vai deixar de juntar dinheiro para momentos de lazer, que seria muito importante você fazer isso, e eu vou tratar a respeito disso, desse assunto. Quando nós pensamos em metas claras, nós primeiro conseguimos identificar as metas mais básicas, as metas simples e as metas que fazem realmente efeito no seu mês a mês. Isso porque, primeiro, supondo que você já botou a meta para sua reserva de emergência, você conquistou a sua meta de reserva de emergência, que geralmente é um valor de 6 a 1 ano, né? Principalmente depois da pandemia, muitas pessoas começaram a estipular pelo menos 1 ano dos seus gastos fixos durante o mês. Supondo que você colocou essa meta em prática, perfeito. Agora eu quero colocar outras metas para mim. Metas, sei lá, para aposentadoria, supondo que você tem um acompanhamento de um planejador financeiro, supondo que você deseja, de repente, fazer alguma viagem específica em determinado momento. Então você começa a trazer o seguinte, cara, se eu preciso, né, se eu falei com um amigo que já foi para um lugar que eu desejo ir, uma pessoa, de repente pesquisei no YouTube, na internet, no geral, quanto eu gastaria para ir a determinado lugar, o que você precisa fazer? Basicamente, primeiro, eu quero saber quanto tempo eu desejo realizar esse momento de lazer. Olha, esse momento de lazer específico, eu vou precisar gastar 3 mil, vou precisar gastar 5 mil reais. O ideal é que você consiga se planejar antes, para que você tenha esse valor acumulado e quando quando chega a data da sua viagem, você tenha todo o valor separado para você poder pagar à vista ou, caso você queira, pagar no cartão de crédito à vista para poder ganhar milhas, para poder ganhar o cashback especificamente. Porém, você já tem o dinheiro guardado e isso é muito importante, porque depois é só você realizar o pagamento sem problema algum. Então, quando você pensa dessas formas e ter metas claras, aqui eu não digo só especificamente para investir. Então, geralmente as pessoas pensam, nossa, eu vou investir para me aposentar, eu vou para ter uma renda passiva, para poder ter minha reserva de emergência, e dificilmente esses investimentos, esse comportamento financeiro, ele vai te impactar no momento de ter o seu lazer. Então, eu particularmente, eu tenho meus desejos, meu investimento na minha aposentadoria, minha previdência privada, eu tenho minha reserva de emergência, mas eu nunca deixo de montar uma poupança, um investimento específico, um CDB, de uma renda fixa, para poder ter um momento de lazer, para poder fazer uma viagem especificamente. Isso porque quando nós investimos, nós precisamos entender e ter algo que nos dê recompensa, que é o quê? Nossa, eu estou investindo porque é para isso. Eu estou investindo não só por investir, eu estou investindo porque eu quero montar minha reserva de emergência, eu estou investindo porque eu quero realizar determinada viagem, estou investindo porque quando eu me aposentar, eu quero ter X valor acumulado e receber um valor mensal dessa aposentadoria. Então, pense quando você criar suas metas, qual é a recompensa que você está tendo. E isso vai te facilitar para que você consiga ter a regra e a disciplina de aplicar todos os meses. Então, eu acho que esses são os 3 pontos que são muito interessantes para vocês começarem a botar em prática. E eu quero desafiar vocês, eu quero que vocês pelo menos pensem nesses próximos 30 dias, como eu vou começar, como eu vou fazer o meu controle financeiro,
como eu vou, qual vai ser o valor que eu acredito ser saudável para eu poder investir todos os meses, quais metas eu vou colocar para eu poder investir. Então, fica aqui meu desejo, meu incentivo para vocês e que vocês possam me dar essa notícia, comentem no vídeo, poxa, eu comecei, iniciei, eu acho que isso é bacana, isso vai trazer essa interação e vai me motivar também para trazer outros vídeos desse assunto, desse tema especificamente. Bom, se inscrevam no canal, deixem um like, então se puderem me ajudar seria muito importante e principalmente eu quero ter uma rotina de fazer todos os meses, todas as semanas, no caso, todos aos domingos, ter essa disciplina de postar todos os vídeos para vocês e espero ter contribuído de alguma forma. Tchau, tchau, pessoal, e até mais.